Amigo ouvinte, amigo internauta, amigo telespectador, como o Estado está meio extasiado com todo esse calvário que está na ordem do dia, tenho conversado muito com os empresários, com pessoas mais maduras, que têm me passado uma preocupação. É necessário que os profetas do caos não logrem êxito sem que isso simbolize que ninguém está apoiando a ação da Justiça, do GAEC e do Ministério Público. Uma coisa é uma coisa, a outra coisa é outra coisa. Estes empresários, inclusive hoje tomei café com vários deles, preocupados dizendo o seguinte: até o governo Bolsonaro acredita na estabilidade da Paraíba do ponto de vista de um governo saneado e libera dinheiro para a Paraíba, como esses 50 milhões de dólares que vão vir agora. Os bancos internacionais também acreditando na Paraíba. E eles dizem: olhe, é preciso que uma coisa não contamine a outra. Ou será que desejam que haja nova eleição, a exemplo do que já ocorreu em estados aqui vizinhos que passaram por essa crise? Ninguém quer isso. Um estado que paga seus precatórios, paga suas dívidas públicas, paga o salário em dia, paga os fornecedores, está tocando obras. Esse aí é um setor, é um departamento que é público e notório. Agora, esse mesmo segmento compreende as forças produtivas desse Estado, compreende que esse patrimônio, para esse momento que o país vive de crise e não vê horizonte de saída ainda nem no governo Bolsonaro, porque o governo começa, mas os sinais ainda não chegam de geração de emprego, de retomada dos empregos, de retomada da economia, e querem que a Paraíba entre nessa bancarrota? Esses profetas do caos precisam compreender que uma coisa é a instância da justiça que tem que fazer o seu papel. Agora também a gente não pode aceitar estes profetas também pregar o caos e advertir a quem faz oposição sem que quebre o Estado. O processo democrático existe exatamente para isso. O que estamos a presenciar é fagulhas de terrorismo tentando incendiar o Estado de que vivemos num caos e que o governo vai cair e que mais gente vai ser preso. Até a própria ação da justiça fica com uma vírgula gigantesca. Como é que se prende uma pessoa acusada e depois, na audiência de custódia, se prende novamente e horas depois o Ministério Público apresenta uma denúncia? Aí você pergunta: e qual é a versão da acusada? Nenhuma. Ela ainda não foi ouvida, ela ainda não falou. Pode até ser que ela tenha toda a culpa do mundo e vá pegar 200 anos de cadeia. Mas essa sede que a justiça está pregando pode ser também um equívoco. Justiça tem que ter parcimônia, firmeza e não se embriagar pelos holofotes. Lembro-me muito bem de casos nesse estado, e o país está vasto de conhecer outros casos. Eu até citei ontem o caso de Cícero Lucena, e na época eu estava na frente de um microfone como este, e até inadvertidamente fiz a metralhadora verbal contra ele, Cícero Lucena, que veio a depois ser inocente.
Façam as políticas, porque a política é quem manobra tudo. Façam a oposição, porque esse Estado precisa de oposição. Todo governo precisa de oposição. Mas não façam terrorismo, nem sejam profetas do caos para jogar o nosso Estado num buraco. Agora mesmo, há horas atrás, os profetas do caos fizeram parte da imprensa correr para a casa de Ricardo Coutinho, dizendo que a Polícia Federal, o GAEC, estava na casa de Ricardo Coutinho. Tudo mentira. Uma inverdade. E olha que publicaram essa notícia. Um blog publicou e vários outros também publicaram. Portanto, é preciso muita calma nessa hora para não destruir idoneidade, para não destruir alguns quadros políticos, já que são todos, ou a grande maioria, com uma vírgula. Porque daqui a pouco, não imaginem que a Paraíba possa chegar ao que chegou o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem carne para queimar, tem tutano para queimar. Um caos aqui na Paraíba, nós vamos passar fome, viver o caos, se perdermos a governabilidade e essa tranquilidade de um governo estável que está aí. E eu falo como paraibano. E olha que eu gosto, como jornalista, de denunciar maus políticos. E não vou mudar a minha linha. Mas uma coisa é denunciar o que está errado, que tem que ser denunciado, tem que ser apurado e punido. Mas uma coisa é generalizar e estabelecer o caos na nossa Paraíba. Nós não merecemos isso. Pelo sim, pelo não, esta é a minha opinião.